Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Valorizar as informações sobre os fatos ao longo de experiências ouvidas ou vividas pela sociedade é a melhor forma de mensurarmos o impacto do legado feito ao longo da história. E são muitas. Eu lembro como se fosse ontem, eu estava estudando na sala 304, que era a sala das clarinetas, no antigo prédio, né, no CAL, prédio 40, lá por umas 4h30 da tarde, e o professor bateu na porta. Foi na minha primeira semana de curso de música. Ele bateu na porta, era uma terça-feira, bateu na porta, entrou, né, pé por pé, né, todo cuidadoso, zeloso, não me conhecia muito bem ainda, mas foi ele que me aplicou a prova específica. Então ele me viu tocando, me viu estudando, e ele bateu na porta e perguntou se eu não gostaria de fazer parte da orquestra, aquela coisa toda, né? E eu, né, com os olhos brilhando, é óbvio, é claro, mas quero tocar numa orquestra. E aí ele falou, passou o endereço, falou, pediu que eu comparecesse, estivesse lá um pouquinho antes das 7h30 para fazer o primeiro ensaio, logo na minha primeira semana. Então para mim foi um momento muito especial, assim como o segundo momento oposto, que foi na verdade a minha despedida da orquestra. Foram os últimos concertos no final de 2008, eu e os outros colegas que já estávamos encerrando o curso, né, o ano de formatura, aquela coisa toda. Então, como nós conhecíamos quase todo mundo, né, fizemos boas amizades, era um grupo muito unido, muito que andávamos todos muito juntos, né? Então nós estávamos vendo que o nosso tempo juntos estava acabando, estava terminando, e foi se criando todo um clima de despedida e de encerramento de um ciclo. Bem, as minhas memórias da Orquestra Sinfônica são grandes realizações. E para que isso aconteça, é necessário humildade, trabalho, dedicação, união e doação. Dentro disso, eu posso me referir desde o princípio que entrei na universidade, em 1978, e em 79 comecei a fazer parte da orquestra. Na época era uma orquestra bem pequena, tinha cerca de 12, 14 músicos e poucas cordas também. Nesses anos todos de atividade, não tem um lugar ou uma apresentação que não traga alguma memória, alguma coisa diferente. E eu ouvi uma frase muito importante uma vez do professor Frederico, o fundador da orquestra. Ele disse assim: o dia que o músico ou regente subir no palco e não sentir algo de diferente, ou uma situação diferente, ele que vai fazer outra coisa, porque ele terminou como músico, ou como regente, ou como instrumentista, ou como solista. Portanto, a emoção, a disposição da pessoa estar num lugar ou no outro é o que faz com que um grupo vá adiante. Então, as minhas memórias, eu não posso dizer uma especificamente, mas eu posso falar de toda a trajetória, com todos os professores que eu tive, com todos os colegas músicos, com solistas, com maestros que vieram de fora. Então, dessa maneira eu começo a falar nessa primeira questão. As memórias são todas. Eu não posso excluir nenhuma. Posso até me esquecer de alguma, mas eu não vou assim, deixar de fora alguma coisa que eu fiz. Porque eu acredito que eu sempre trabalhei nesses aspectos de amizade, de tentar sempre a união, de fazer o melhor de mim naquilo que eu estava fazendo. Posso não ter sido um bom músico, posso não ter sido um bom maestro, mas enquanto estava na frente,
eu estava fazendo o possível para que o grupo fizesse o melhor dele. Acho que as minhas memórias mais importantes da Orquestra Sinfônica são sobre as pessoas que passaram por aqui ao longo desses anos, que a gente viu crescer dentro do nosso centro, dentro da nossa orquestra, e que agora são profissionais. E é isso que a gente tenta trazer para as pessoas que estão entrando no nosso curso de música agora. Essa preparação profissional que a gente consegue prover como parte do nosso serviço, como universidade, uma preparação profissional que é diferenciada em relação ao Brasil. Como maestro à frente da orquestra, eu acho que o que tem de mais importante seria a oportunidade que a gente dá aos alunos desse contato com os profissionais que trabalham junto a cada um dos programas, a cada um dos concertos que a gente consegue fazer. Você fazer com que um aluno que entra no curso possa se sentir orgulhoso no final de um trabalho, após um semestre de estudos, subir ao palco e receber os aplausos, sabendo o esforço que despendeu, isso eu acho que inestimável para um curso de música. O contato com esses profissionais de nível internacional que chegaram a trabalhar com esses alunos também é algo que a gente precisa citar como um dos pontos mais altos do que a gente consegue prover para esses nossos estudantes. E a qualidade musical que se consegue com essa parceria e com o aprendizado é algo inestimável. Realmente eu não tenho que pague esse contato de nível musical, onde a música realmente está acima de tudo. A questão aprendemos a fazer música, aprendemos a ser artista, que é isso que a gente faz nesse nosso centro, em cada um dos nossos cursos. Ao longo desses 60 anos de universidade, sendo o Centro de Artes e Letras um dos primeiros a ser criado, e a orquestra vindo também como umas primeiras grandes ideias, né? Você tem o sonho, e eu lembro bastante do professor Frederico Richter, quando falava sempre foi uma orquestra possível, que ele sempre começou da maneira certa, que é, vamos começar com o que temos, vamos começar pequeno e vamos crescer. E é isso que aconteceu. Então, ao longo de 55 anos de vida da orquestra, a gente saber que a orquestra é conhecida aqui pela região, pelas cidades de todo o estado, né, que já teve, já se apresentou, já teve sua experiência, os alunos já tiveram essa experiência de levar seu trabalho para diversos locais aqui do nosso estado. Isso é algo realmente impressionante. Isso veio com muito trabalho, isso veio com bastante esforço, principalmente acho que num contexto que a gente está de país, né? Lembrando, e a gente sempre fala com a importância de uma orquestra sinfônica, a primeira coisa que me vem é a frase de Érico Veríssimo, quando ele fala, eu vim de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica. Quando perguntado na Europa, mas onde fica a sua cidade? E ele dá como referência um patrimônio cultural que a orquestra representa. Então, esse crescimento, essa difusão do nome da cidade e da universidade aí pela orquestra, todo o trabalho cultural que ela realiza de trazer essa boa música para quem estiver disponível para absorver, é o que nos diferencia de diversas universidades, outras federais aqui do país. Eu creio que a memória mais forte, mais intensa que eu tenho da Orquestra Sinfônica é dos anos 80, quando eu era aluna da universidade e participei da Orquestra Sinfônica sob a regência do professor Frederico Richter. Jovem, eu nunca tinha tido uma experiência como essa. Foi muito impactante e foi muito importante na minha formação musical participar da Orquestra Sinfônica, que o professor Frederico chamava de a orquestra possível, porque ela ainda não era uma sinfônica, né? Não tínhamos todos os instrumentos que compõem uma orquestra sinfônica, né? Mas viajávamos muito
tocávamos muito, tinha uma amizade muito grande ali. E eu acho que, para quem estava iniciando sua trajetória na universidade e também vivenciando, experimentando diferentes situações como aluna de um curso de música, né? Foi muito importante aquilo. São memórias muito boas que eu tenho daquele tempo. E depois, já muitos anos à frente, como professora da UFSM, também ver a orquestra crescendo, se tornando uma sinfônica. Primeiro com o professor Frederico, depois o professor Enio, professor Alexandre e professor Marco Antônio, até hoje meu colega professor João Batista, né? E eu acho que eu tive meio que presente em todos esses momentos, assim como professora do Departamento de Música. E hoje, na função de coordenadora de Cultura e Arte, a gente acompanha mais de perto aí o trabalho da orquestra. Mas pensar na orquestra é sempre um pensamento alegre, assim, é sempre um pensamento muito bom. A lembrança dessa trajetória de uma instituição, né? Porque a orquestra se tornou uma instituição muito importante para todos nós. Não apenas nós, professores, para os nossos estudantes, para a comunidade, para todos que apreciam música e que se alimentam desta ideia, deste projeto que é a Orquestra Sinfônica da UFSM. A minha memória em relação à Orquestra Sinfônica de Santa Maria e da UFSM é de companheirismo, de luta, de trabalho e de muita produção musical. Em minhas memórias, eu tenho que obrigatoriamente remeter ao meu tempo de estudante, aqui nos anos 70, onde nós tínhamos uma orquestra não tão presente na comunidade, mas igualmente muito importante do ponto de vista do processo de formação. Assumimos a gestão da universidade em 2014 e a partir daí passamos a tomar um contato muito mais estreito, muito mais direto com os desígnios da orquestra por conta da própria responsabilidade sobre a gestão. Mas, efetivamente, o que marcou, na minha memória, a Orquestra Sinfônica da UFSM foi o ato de abertura das atividades do Centro de Convenções com uma apresentação brilhante, com uma grande participação de professores, de estudantes, de profissionais, mas, sobretudo, de participação da comunidade, que vibrou junto com a orquestra por um bom período, num momento de realmente espetacular, né, de apresentação da nossa Orquestra Sinfônica.